Como uma daquelas coincidências que são ironias do destino, dois editores do Observador, o de Política, Rui Pedro Antunes, e o de Fotografia, João Porfírio, estavam faz agora 1 ano e 1 mês numa sala na cave de um hotel em Kiev, na Ucrânia, com Zelensky, prestes a iniciar uma grande reportagem sobre o grupo Wagner, quando o avião onde seguia Prigozhin, o primeiro daquela privada e diabólica máquina de guerra de Putin, explodiu nos ares. É dessas semanas e meses que ambos viveram na Ucrânia que dá conta o livro agora editado pela Tinta da China, Wagner, a máquina de guerra de Putin. E é precisamente esse livro e essa experiência que leva a esta conversa com os dois jornalistas sobre a reportagem de guerra num país onde não há zonas de conforto. Olá Rui, olá João, bem-ajam por terem aceitado este meu convite, bem-vindos ao Observador. É um grande prazer estar aqui com vocês e a dizer bem-vindos ao Observador, mas vocês são mais da casa que eu. Nós três à conversa parece o Ribatejo e o Algarvio juntam-se, vão a um bar. Neste caso vão à guerra, enfim. Vou começar pelo Rui Pedro Antunes, porque é o mais novo. Aqui o Rui Pedro Antunes, que nasceste aqui em Lisboa por azar, por acidente. Sim, é verdade, nasci na Alameda. Porque tu és ribatejante, com 2 dias voltaste para Salvaterra de Magos, era a terra? Sim, porque eu não nasci numa ambulância, mas quase. Não, nasci ali perto do Império, ali agora hoje é... Perto da minha faculdade? Ali hoje é o Reino de Deus. Exatamente. Já nasceste e para lá irás. Exatamente. E então, sim, na verdade... Mas tu, na naturalidade, dizes que és ribatejano, Salvaterra de Magos. Sim, porque basicamente muita gente em Salvaterra, dada a proximidade de Lisboa, vem nascer aqui às maternidades. Aliás, os meus irmãos não nasceram na Alameda, mas nasceram na maternidade Alfredo da Costa, os dois. Eles sim no público e eu numa clínica privada. Olha, eles são artistas ou professores ou têm a ver com as artes, não têm? Tem. Tu próprio estudaste artes? Eu estudei artes no secundário, é verdade. E entre duas profissões mal pagas escolhi o jornalismo. Exatamente. Já estava a perspectivar. Exato. Escolhi a pior. Mas daí a tua grande paixão tens para a arquitetura, a arte contemporânea? Sim, eu, na verdade é acidental mais ou menos acidental ser jornalista, porque não tinha formação nenhuma até ir para a faculdade, porque eu não era de humanidades, estive em artes, as minhas tardes de disciplinas técnicas eram, por exemplo, a pintar telas, a fazer esculturas. Também não tinha muito jeito, é verdade. Queria ser arquiteto, que era uma coisa que tinha na cabeça desde miúdo. Então porquê de repente ir para Coimbra, para a Universidade de Coimbra, estudar jornalismo? Tinhas alguém na família? Não, tinha um apelo? Na verdade, eu sempre dei muita importância também à parte extracurricular e a conviver com os amigos, etc. Então, as médias na altura eram... Para arquitetura, uma delas, o último a entrar tinha 19 e outra 18, os dois que eu concorri. E a minha média, não sendo má, não era desses valores, quase superiores à medicina. Sim, claro. E então a terceira hipótese era jornalismo, mas a quarta era estudos europeus, podia ter dado qualquer coisa. Exatamente. E portanto acabei por ser jornalista quase de uma forma acidental, podemos dizer assim. Eu posso, e alguns leitores que me mandam e-mails também se calhar concordam, e ouvintes da Rádio Observador, posso não ser grande jornalista, mas tenho a certeza que seria pior arquiteto. Não, e tu grande és, porque a gente sabe que tu és grande, tu com a musculação fazes todos os dias e tal, e foste federado de handball e não sei o quê. Grande és. Tu foste professor também. Fui durante uns tempos professor no ensino profissional. Na altura, na verdade, quando me candidatei a essa escola profissional até era para dar de comunicação, e depois, como não havia essa disciplina na altura que fui dar uma disciplina parecida com cultura geral, e foi muito interessante porque dei aulas numa escola profissional com outras competências técnicas que também não têm nada a ver com jornalismo, e foi muito interessante. Hoje às vezes vou na rua e há pessoas da minha idade, porque eu que tinha 21 anos quando comecei a dar aulas e diz que tinha um aluno de 22, porque como era profissional tinha alunos dos 15 aos 22. Então o que é que aconteceu nessa altura? Às vezes vem um matelão na rua e diz assim: setor, passados estes anos todos, ainda acontece. Um destes dias estava no FMM, no Festival de Músicas do Mundo, o ano passado, estava sentado num pial, como se diz a alentejana, que é junto à porta tem aquele degrauzinho, e vem um GNR direito a mim, e um touro que é que eu já não o reconhecia, e ele vira-se, porque tinha uma particularidade, é o único aluno que eu tive mais velho do que eu, era esse tal, que tinha 22 anos na altura, vira-se para mim e diz o seguinte, fica a olhar para mim... O senhor sabe que não pode estar sentado aí no pial? Não me está a conhecer.
Não está, professor. Eu aí é que me veio à cabeça e depois consegui dizer o nome completo dele e até o número que ele tinha. E chumbaste? O passaste? Ou chumbaste? Não, passou. Okay. Aliás, ele não era nada repetido, não era que fosse muito bem, estava lá porque já tinha feito. Depois do ensino normal e depois foi para o profissional. Aos 18, 19 anos já fazias política nacional, conheceste deputados e já entrevistavas políticos e tal. És há 8 anos já, portanto, editor, entraste no Observador há 8 anos, foste redator, agora és editor de política. Na Vichy Soase, que tem muito a tua assinatura, até já cantaste Tony Carreira e já falaste alemão mesmo sem saber quase nada. Sprechen nicht Deutsch, percebe-se mais ou menos? Não, na verdade, isso era quando eu era muito. Antes de ser editor, tinha uma liberdade maior. Ainda no tempo do Pedro Benevides. Exatamente, o Pedro Benevides é que seria a emissão e eu gostava muito que ele, durante os momentos em que eu estava a falar, pusesse as mãos na cabeça ou então que no fim dissesse: o que é que tu foste dizer aqui? Eu não te disse para tu não picares o Pedro Marcos Lopes, eu não te disse para não picares o Pacheco Pereira. Não respondas às pessoas no ar. Eu fazia assim umas diatribes. E também, no meio disso, uma vez o Luís Montenegro cantou Os Sonhos de Menino, creio que na Cristina ou na Júlia, agora não sei precisar, e eu depois fiz num verso a cantar Tony Carreira, que era, lembro-me de um menino que vinha de Espinho, e que um dia já não sei como é que é, mas queria governar com as ideias do Passos, era algo assim, era bem estranho. E outra vez foi por causa de Rui Rio que eu falei em alemão, mas fui ao Google Tradutor, ouvi e depois repeti. Ok, não percebo nada de ipsis verbis. Muito bem. Prestes a ser pai, já pai, não pai? Sim. Quase pai, vem o Manel, qualquer dia vai ser aqui entrevistado. Como é que tu sabes essas informações? Eu trabalho no Observador, tu também devias, para saber coisas que não. Mas estamos quase ou não? Estamos quase, é verdade. É verdade, espero que corra tudo bem, está quase. E só para dizer isto, que é, há pessoas que têm como objetivo de vida plantar uma árvore, fazer um livro e fazer um filho. Livros já lá vão 10? Não, é que eu consegui fazer tudo no espaço de menos de um ano. Portanto, eu plantei uma machoeira e plantei um pessegueiro e um pinheiro, algures na primavera, na fase em que se plantam. Pronto, também fiz um filho e publiquei este livro com o João Porfírio e, portanto... Exatamente, cumpriste tudo num ano. Exatamente. O João Porfírio... Está aqui mais uma prova de que eu sou um falhado, não plantei uma árvore, nem fiz um filho ainda. E a prova que o Rui é bem mais interessante, a história do Rui do que a minha. Os alunos do Rui são engenheiros, portanto agentes da autoridade, e os meus estão a estagiar ali em Pinheiro da Cruz, aqui no Observador. Portanto, eu incentivei a que os meus alunos viessem para jornalismo, que é uma coisa... Tu continuas a dar workshops de fotojornalismo, tu fazes isso? Sim, continuas, não é? Workshops e dou aulas. Fica aqui esta também. publicidade que é importante do teu trabalho. Tu és os mais premiados fotojornalistas que temos e é muito bom estar aqui contigo. Os dois, é um grande prazer estar aqui com os dois, devo dizer isso. E tu, João, foi difícil apanhar porque tu de facto estiveste nestas últimas semanas, digamos assim, atrás dos fogos, a dormir 2 horas por dia e... Sim, é um bocadinho a contingência de ser fotojornalista, é isso. É que nós... E editor, por cima, nesta casa, não é? Certo, em que a notícia não é para amanhã, é para ontem, não é? Exato. E pronto, e foi uma semana com muito trabalho, mas o nosso trabalho é isto, não tem horários, não tem dias programados. Numa segunda-feira, onde já se adivinhava uma semana difícil para fogos, numa segunda-feira ligaram-me e fiquei praticamente uma semana fora de casa exatamente. Em reportagem, mas isso é o brilhantismo da nossa profissão, é essa. Estas eleições, como que foste cobrir nos Estados Unidos ou no Brasil, são as partes boas da tua matéria e do teu trabalho, que por outro lado tem Covid e tem coisas traumáticas, os incêndios que pedrogam, as guerras, tens muito isto. As eleições assim são coisas boas para ti, aliviam-te a cabeça. Sim, as eleições, sim, tive a sorte e o privilégio de ter feito a cobertura das últimas presidenciais americanas e as últimas presidenciais brasileiras. São assim grandes potências mundiais. Claro que isso é um ótimo combustível para o dia-a-dia, para a agenda, para aquele trabalho um bocadinho mais rotineiro. Mas tenho o mesmo empenho em ir fazer as eleições americanas ou fazer as nossas eleições. Mas claro que cobrir umas eleições americanas sabendo que o mundo inteiro está de olhos postos naquele país, a mesma coisa no Brasil, ou fazer a cobertura da guerra da Ucrânia, por exemplo. Ou como fizeste as crises dos refugiados, por exemplo, começaste por aí. Em 2015. Com 321 euros no bolso, lá foste tu, para 5 países. Como é que sabias isso? Eu fugi as vossas carteiras. Oh, Rui, tanta coisa que ele sabe que não era suposto.
Sim, foi Não, assim mas de facto, foi um ato de loucura que hoje, feliz ou infelizmente, já não faço, já não é necessário fazer, mas sim, com 20 anos, achei que era boa ideia ir com 300 e poucos euros para aqueles países todos da Europa que estavam a receber refugiados. Estava na Lusa, foi na Lusa? Foi na Lusa, eu interrompi o estágio na Lusa, a Lusa não queria que eu fosse, e então o que eu fiz foi suspendi o estágio. E aliás, tu tinhas ido 7 vezes, o que é que foi? Foste bater à porta 7 vezes, até finalmente. É verdade. Eu gosto dessa insistência, é importante isso, sim, é um bom exemplo. Eu estava ainda a estudar quando eu queria mesmo estagiar na agência Lusa, que é um tipo de jornalismo bastante diferente daquilo que se pratica nos jornais ou na televisão. É muito mais de agenda, é muito mais noticioso, muito curto e direto, portanto há muito pouca faz reportagem. O feed para os outros, para os jornais, pegarem como quiser. E eu queria mesmo ir estagiar para a agência e, claro, o editor de fotografia tem demasiado trabalho para estar a receber miúdos com 20 anos a pedir estágios, e eu fui 7 vezes ao edifício da agência Lusa, ali ao pé do Colombo. Exatamente. E só a sétima é que ele me recebeu. E acho que o venci por cansaço. Entraste no mercado de trabalho, desde então nunca mais saíste e fizeste sempre. Certo. Foi por aí a melhorar, incrível. E depois, além das reportagens que fizeste no Iraque, na Ucrânia, na França, na Espanha, em todos os países e mais alguns, é muito engraçado, porque tu, o primeiro dia de trabalho aqui no Observador, tu entraste em 2017, faz agora 7 anos, foi logo o dia dos incêndios em Pedrógão. Sim, a minha entrada no Observador tem alguma coisa tem tanto de dantesco e de triste como de curioso. Sim. Porque eu saí da minha antiga empresa, do Semanário Sol e do Jornal I, onde tive 2 anos e pouco, saí no dia 2 de junho, despedi-me no dia 2 de junho, e depois tinha ali uns 15 dias, 3 semanas de férias entre uma empresa e a outra. E quando me liga o Miguel Pinheiro, o atual ainda, diretor do Observador, liga-me, e eu ainda nas férias, naquele intermédio entre uma empresa e a outra, e liga-me a perguntar se eu poderia ir já no dia 17 fazer reportagem, e portanto foi o meu primeiro dia no Observador. Tem esse sentimento agridoce de eu comemorar o aniversário da empresa nesse dia, mas foi catástrofe, não é? Exato, nessa catástrofe gigantesca, a seguir provavelmente à queda da ponte entre os rios, provavelmente foi das maiores tragédias dos últimos 50 anos. E é dessa reportagem que data a fotografia com aquele idoso do Marcelo dentro do carro? Essa fotografia é de outubro de 2017. Dos fundos de incêndios. Foi do Manuel Francisco Nascimento, acabou por morrer uns dias depois, exatamente, sem ter visto a casa dele reconstruída, o que faz pena ao mesmo tempo. Exatamente, essa fotografia é muito marcante, essa foto. Ficou muito conhecida pela expressão desse senhor e pela expressão também do Presidente. Exatamente. O Presidente tinha pouco tempo de mandato, e foi uma fotografia que fez com que, provavelmente, espero eu, que o mundo... o país, pelo menos, tenha olhado para aqueles incêndios e, sobretudo, para as vítimas dos incêndios com outros olhos. E apesar de todos os esforços da autarquia, presidência, do próprio governo, acredito eu, aquele homem não voltou a ver a sua vida, neste caso os seus bens reconstruídos, e morreu pouco depois, sem que nada voltasse para si, portanto, com as suas casas e terrenos todos. João, já te sentiste moralmente dividido quando registraste uma cena de grande sofrimento ou de violência extrema? Pode ter sido na guerra, pode ter sido nessa altura. Sim, várias vezes, não fosse... Mostro, não mostro, faço, não faço. Sim, e isso é a principal dificuldade entre o nosso dever enquanto jornalistas, mas sobretudo o nosso dever enquanto pessoas, a continuarmos a ser pessoas, passa a redundância, pessoas humanas, que têm sentimentos, que quem isso impacta, não é? E que se conseguem pôr no lugar das outras, não é? E obviamente que fotografar, uma coisa é escrever, eu acho que, ou mesmo captar som para a rádio, mas fotografar e filmar alguém que está em profundo sofrimento, que é uma coisa que vai perdurar sempre. Aquela pessoa daqui a 15 anos vai olhar para aquela imagem, vai se relembrar do sofrimento que teve 15 anos antes. E, portanto, é sempre muito difícil. E a família, e toda a gente, todo aquele contexto, não é? Evidente. E, portanto, é sempre muito difícil balançar esse sentimento do nosso dever profissional e o nosso dever enquanto pessoas com sentimento, não é? Claro. Por outro lado, é importante passar essa informação, se calhar isso impacta outras pessoas. Sem dúvida, e é isso que eu digo sempre aos meus alunos e aos meus colegas, nós estamos ali com uma função. Isto é muito frio de se dizer, e acredito que seja muito frio e muito difícil de ouvir e digerir, que é, na nossa função num cenário de guerra ou num cenário de catástrofe natural, como os incêndios, ou na guerra como a Ucrânia ou o Iraque, o nosso papel ali
nós somos jornalistas. O nosso papel e a nossa maneira de ajudar as outras pessoas é mostrar ao mundo aquilo que se está a passar. Não é a arranjar mantimentos para as pessoas, não é alimentá-las, não é dar-lhes alojamento. O nosso papel não é esse. Há pessoas que estão capacitadas para isso, capacitadas, com essa missão. Capacitadas com bens e capacitadas com financeiramente, que suportam casas para as pessoas que perderam casas, alimentação para quem precisa. O nosso papel ali é outro, é amplificar aquela dor daquela determinada pessoa, amplificar para que o mundo não se cale. Trazê-la para a baila, mostrá-la. Exatamente. E ao fazermos isto, aliás, ao fazermos várias coisas, que é ajudar, darmos água, darmos alimentos, darmos casa, não estamos a fazer o nosso principal papel e provavelmente não está ninguém ao nosso lado para o fazer. Muito importante. Tu, quem é que ainda te falta fotografar? Eu lembro que o Trump era um dos sonhos que tu tinhas, esse está cumprido, quando fizeste as presidenciais. Ainda há aqui alguns, o Guterres, o Obama, são pessoas que ainda gostavas de fotografar? Sim, eu gosto muito de política, o Rui, já conheço o Rui há muito tempo e partilhamos esse gosto. Claro que ele percebe muito mais de política do que eu alguma vez vou perceber na vida, mas tenho muito gosto. Tu e eu juntos. Certo. Mas gosto muito de ler e gosto muito de tentar perceber a política e, portanto, assim, as grandes figuras que eu gostava mesmo de fotografar são figuras maioritariamente políticas. A última vez que respondi a essa pergunta, já não me lembrava, mas respondi o Donald Trump. Exatamente. E porquê? Não pela figura que ele tem enquanto político, não é? Porque as ideias dele são muito contestáveis, sim, naturalmente, claro. Mas sobretudo pela persona que está ali por trás. Que ele encarna e que transmite para as pessoas. E posso-vos dizer que assistir a um comício do Trump ao vivo tem tanto de espetacular como assustador, porque nós vemos eu estive num comício onde estavam quase 4.000 pessoas. Foi um dos maiores comícios que ele fez em 2020, e no mesmíssimo sítio onde ele foi atacado, agora há pouco tempo, onde ele quase levou um tiro, e alegadamente levou um tiro na orelha. Foi no mesmíssimo sítio onde eu tive o comício, e ele teve um comício de quase 4.000 pessoas, e é assustador e espetacular ao mesmo tempo como é que uma pessoa só consegue mobilizar 4.000 pessoas com ideias políticas, que é uma coisa, a Taylor Swift encher o Estádio da Luz com 60.000 pessoas. Ok, uma artista musical, claro, que à partida ou se gosta ou não se gosta, não é? Da música. Agora, um político que consegue mover um país com milhões e milhões e milhões de habitantes daquela maneira, e que as pessoas todas conseguem chorar ao mesmo tempo, que ele pede para as pessoas chorarem e pede, quando as pessoas pedem para rir, é impressionante. Todas aquelas pessoas se riem ao mesmo tempo. E quem sabe um dia comer cães e comer gatos, não sei. Certo. Vamos ver. Rui, tu tens uma carreira também na escrita, se calhar por continuar a revelar, porque tu ganhaste um prémio Novos Talentos há uns anos, há quase 10 anos, da FNAC. Foi com este Orfanato dos Contos Vadios? Ou era só um conto? Ou era o quê? Era um conto chamado Pensão. E era uma história um bocadinho dramática, cheia de referências literárias e artísticas. Eu lembro que faço uma comparação entre a personagem e um quadro do Gauguin, que ele termina com uma frase do Alberto, o surrealista. Não é como os Cus de Judas do Lobo Antunes, mas é uma coisa cheia de referências. Nem tem essa qualidade escrita, mas concorri aos Novos Talentos FNAC Literatura. Quando ganhei, aquilo demorou um ano e pouco, houve ali uma coisa trágica entre os jurados. Um deles, lembro-me que era o Walter Ugumem, mas creio que infelizmente houve uma jurada que morreu ao meio, demorou mais tempo a atribuir o prémio. Eu, quando recebi o prémio, já dizia que não era novo, não tinha talento, e já mal ia à FNAC. Os novos talentos, exatamente. E portanto, na verdade, já nada fazia sentido. Mas foi importante na altura, porque eu escrevi esse livro, que é uma edição de autor, o Orfanato dos Contos Vadios, que são 10 contos, custava 10 euros, eu costumo dizer, como 10 contos são 50 euros, as pessoas ficam sempre a ganhar. Isto na conversão da moeda antiga. Estou e o Francisco Viegas, que diz que cada livro meu tem 2 assassinos, para isto se calha meio, paga meio, assim. Mas isto para dizer o quê? Que quando estava a pensar de desistir da ficção, porque esse livro não teve muito sucesso, isso deu-me força. Mas o meu lugar natural
é escrever não ficção. Sim. Eu tenho 6 livros, acho que são daí os tais do Poder da Maçonaria, sim, 6 livros em coautoria, mas, por exemplo, a de maçonaria foi eu que fiz só com mais 2, os outros como são... Os planos de Bilderberg para Portugal já foste tu, e o Opus Dei também, que foi reeditado agora há meses. Esses estiveram em muitos tops de livrarias em primeiro e segundo e terceiro lugar de não ficção, quer o de Bilderberg, que foi o que vendeu mais, quer o clube mais poderoso do mundo, como é que comanda os destinos de uma nação. Sim, e tal. Por acaso o que era giro é que as pessoas estão habituadas a comprar, e muitas compraram à procura de uma teoria da conspiração, e o livro é o contrário. O livro desmistifica qual é o poder real de influência do lobby, das elites, e depois faz isso de uma forma muito jornalística. Pronto. Qual é que é a grande questão? Estes livros são um pouco datados. Não estou aqui a desaconselhar as pessoas a comprar o meu livro, ao contrário deste do Wagner, da matéria-prima, fica a saber? Sim, da máquina de guerra de Putin. Eu acho muito mais interessante irem comprar este, porque este, hoje, amanhã, daqui a um mês, porque este de facto não passa. Não é datado livro, nesse aspecto. É o livro que eu não tenho datado. Eu acho que isto vai ser um documento histórico para o resto dos tempos, para saber como é que uns jornalistas lidam o cenário de guerra. Então, mas também, o Opus Dei é a mesma história também contas a história, com testemunhos das pessoas que saíram. O Opus Dei até, inclusive durante a pandemia, fizeram uma segunda edição, exatamente. porque consideraram que tinha potencial comercial, mas pronto, todo esse percurso foi sempre em crescendo. Preferes este género, portanto? Eu naturalmente... Grandes reportagens aqui com tempo, documentadas e com, certo, como o João disse no lançamento também. Mas eu imagino, se pudesse, se ganhar um prémio jornalístico, tudo bem, é a minha área, etc. Eu, por acaso, se me desse entre escolher ganhar o prémio Leia ou o Gazeta, eu preferia o prémio Leia. Eu sei que isto parece contraditório. Mas só por ser 100 mil euros e o Gazeta é menos? Não tem a ver por valor, tem a ver com o desafio de criar, no fundo, de criar as personagens, de criar o que não existe, é muito interessante. Dito isto, nós às vezes podemos gostar muito de uma coisa, é que eu gostava muito de ser arquiteto, não tinha jeito, é como eu não sei para a literatura, tirando esse pequeno prémio, não tenho hoje nenhuma prova que tenha jeito, para a não ficção, pronto, é o meu trabalho, mesmo que não tenha jeito tenho que o fazer. Mas por exemplo, o Paulo Rangel, o nosso Ministro de Estado e de Negócios Estrangeiros, a lançar o vosso livro, disse que de facto tinha uma escrita, aí que é dos dois, porque escreveram os dois, certo? Sim. Porque tu, João, também fazes fotografia e também escreves, que eu sei, por isso, mas louvou muito a escrita. Mas o Rui escreve muitíssimo melhor, atenção. Não, mas as fotografias é preciso que se diga, não há dúvida nenhuma que foi só o João a tirar. Não, e sim, aí não há. Não, mas escrevemos os dois naturalmente. O Rui escreveu 99%. Não, eu acrescentei. O que acontece é que. Foi um trabalho a dois e nota-se bem. E há uma grande questão. E foi muito louvada a escrita, por isso é que eu estou a dizer. Não, porque a escrita é uma execução. Daquilo, ou uma materialização daquilo que nós vivemos. Ou seja, e isto é muito importante, há uma grande diferença do João Porfírio para muitas das outras pessoas que também são fotojornalistas, e ainda para mais no contexto em que nós tivemos, é que tu não conseguias distinguir quem é que ia escrever ou quem é que ia fotografar se ele não tivesse a máquina fotográfica, porque quando estávamos a conversar com todas estas personagens e pessoas, eu fazia tantas perguntas como ao João, portanto as entrevistas foram sempre a meias? Sempre a meias, as nossas complementaram-se. Onde é que íamos, com quem íamos. Dá jeito. Portanto, não é só a escrita texto partilhada. Claro, eu também dou opiniões. Se ele me perguntar se ter a foto assim ou assado e qual é que mete. Claro que mas o trabalho é todo absolutamente partilhado, porque não é só passar para a escrita. O trabalho jornalístico, a grande parte, é estar lá no terreno e fazer as perguntas. E nós fizemos as entrevistas. Aliás, nós temos vídeos e áudios desses, facilmente comprovável que partilhámos tudo e que as entrevistas foram feitas pelos dois. Portanto, não foi só a escrita, foi um trabalho absolutamente partilhado. Em nome da justiça, tenho que dizer que as fotografias foram tiradas apenas pelo João Porfírio, no máximo dos máximos. Eu levantei uma lanterna. Melhorou um bocadinho a luz ali. Muito bem, então Wagner, a máquina de guerra de Putin, este livro saído agora em setembro, uma edição tinta da China, um belíssimo livro. Primeiro livro do João, primeiro livro, digamos assim, escrito e com texto. Tem mais livros, por exemplo, o ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, com as suas imagens, é um dos exemplos de livros deles fantásticos. E o 10º livro, então, do Rui Pedro Antunes, e para o Rui, o maior desafio da sua vida jornalística é esta reportagem, de facto. Ainda sentes isso? Sim, nós... Pelo quê? Pelo cenário, pelos intervenientes, pela dificuldade, pelo quê? Sem dizer querer ser miserabilista, o grande desafio da minha profissão foi
quando ao longo durante 8 anos ganhei 500 e 600 euros e resisti com convites para fora, etc. Isso foi o grande desafio e ter um segundo emprego quando dei aulas. Isso foi o grande desafio de ser jornalista. Quando eu dizia esse grande desafio, ou seja, o amor a isto ser maior do que o amor a ter uma vida digna. E, repara, o Observador deu-me poder fazer jornalismo com liberdade e dignidade, que é uma coisa que eu tenho que agradecer ao Observador e à Rádio Observador. E, portanto, daqui só tive vidas boas, só tive exemplos bons que me deram uma vida boa e até agora não tenho qualquer razão de queixa. Mas isso foi o grande desafio mais difícil, sem querer estar aqui com uma coisa negativa. Mas para dizer que estar num sítio, nós estamos agora aqui, estamos tranquilos, pode sempre entrar um maluco com uma arma. E eu aí vou usar a minha complexão física para o trabalho. Domina tudo e todos. Mas na Ucrânia, nós estava a jantar com o João Porfírio, a almoçar, e nós nunca sabemos quando é que cai um míssil. Ali perto, não há uma zona de conforto. Nós somos até uma zona. Tiveram 5 km da frente russa. Sim, deixa-me só dizer, nós escrevemos 5 km e podem ser 7, podem ser 12. O que assustou muito esta casa, como sabes. Podem ser 7, podem ser 12, podem ser 20, pode ir alterando e os mapas não são certos. Sim. E as tropas vão se movimentando. Isso é o que nós achamos com base no cruzamento de 2 tipos de mapas. Pode não ser estritamente rigoroso, mas também não é certamente uma mentira, porque nunca ninguém sabe onde é que está o perigo. E na verdade, tu estares ali é estar completamente fora dessa zona de conforto, e quando estás a dormir não dormes descansado, porque mesmo com isso ele não vá para o teu hotel, pode cair muito perto, estilhaço, etc. E tu sentires pela primeira vez na vida, no meu caso, que nunca tinha estado num cenário de guerra. Eu quando fui com o João Porfírio, ele tinha lá estado meses na Ucrânia e portanto para ele já não era novo, mas no meu caso estar a viver aquilo pela primeira vez é uma zona, quando a pessoa diz sair da zona de conforto, é o exemplo ali típico. É que não é só deixar de fazer política para fazer uma reportagem que podia ser mais na área da sociedade, ou uma reportagem de guerra, não sei se isto existe bem, mas é sair da zona de conforto. Por isso é que eu comecei a dizer isso, é um país onde não há zona de conforto. Não há mesmo. Não há. Nunca sabes o que pode acontecer. Nunca sabes o que pode acontecer. E isso acaba por ser brutal naquilo que nós estamos acomodados como, se me permitires, homens brancos ocidentais, em que a minha vida... Ainda há pouco referi uma adversidade que era receber pouco para querer fazer aquilo que eu gostava e que eu... Mas na verdade nós ali é que percebemos que somos verdadeiramente uns privilegiados. Exatamente. Porque ter segurança não tem preço. Nesse nível é uma não coisa... pensas nisso, cá poderes comprar um livro que queiras, poder ir à missa se fores católico, poderes à vontade, sem problemas nenhum. Já há países onde a tua mulher não pode sair, a tua coisa não pode ir à rua, não podes fazer uma reunião, não podes... É impressionante. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Temos muita coisa para agradecer, de facto. Sobre isso, que nós infelizmente não tivemos acesso ao lado russo, e normalmente que há 2 lados da história. Sim. A verdade é sempre a primeira a vítima das guerras. Com base na nossa cultura ocidental, respeitamos mais os valores, ou tendemos a respeitar mais os valores e a compreender melhor a posição ucraniana do que a russa, mas gostaríamos, se tivéssemos essa possibilidade. Aliás, fica aqui o apelo a Moscovo e à Embaixada da Rússia, se nos deixarem lá reportar. Vocês também farão o outro lado. Desde que nos deixem voltar. Exato. Não diz não censurem. Nunca tiveram problemas de as coisas poderem ser censuradas ao vosso fixer? Primeiro, vocês tinham um fixer, arranjaram alguém que vos orienta lá, que vos trata dos contactos, das traduções, do que for preciso, da condução? Sim, esse fixer para o Yari, como é que ele se chamava? O Yaro. É assim que nós tratamos. O fixer basicamente é um produtor que nós temos local, ou seja, fala a língua, conhece muitas pessoas no meio militar, no meio político. Portanto, arranja dos entrevistados, que vocês pedem. Exatamente, temos uma espécie onde ficar, o que comer. Exatamente, é ele que decide onde dormimos, onde comemos, onde é que é mais seguro, que caminhos fazemos até chegar àquele determinado ponto, e depois temos reuniões informais, que não são mais do que conversas durante o carro enquanto estamos de viagem, que é decidirmos primeiro, eu e o Rui decidíamos o que é que íamos fazer no dia seguinte, comunicávamos para Lisboa, neste caso com a direção, olha, nós estamos a planear fazer isto, isto e isto. Acordavas o Miguel Pinheiro. Acordava o Miguel Pinheiro e a coisa era decidida entre a nossa bolha portugueses jornalistas. E depois sim comunicávamos aos nossos colegas ucranianos, ao nosso fixer, e ele tentava, da melhor maneira, arranjar esse contacto, ou esses contactos, e a maneira de melhor chegar lá. Portanto, nós fomos muito perto da linha da frente, 5, 6, 7, 8 quilómetros de Bakhmut, onde estavam as tropas russas, e claro que ele teve que fazer um planeamento detalhado, cruzando fontes dele
com o exército ucraniano, que é, se forem por esta estrada a determinada hora, não há perigo, por favor não parem, vão a alta velocidade e só param no sítio onde têm a entrevista marcada. Assim que tiverem a entrevista marcada, saem imediatamente desse local. Portanto, nós estamos no Donbass, onde neste momento estão a morrer dezenas de pessoas quase diariamente. Sempre um risco. Portanto, se é um risco estarmos em Kiev, em Lviv, em Odessa ou Kharkiv, muito mais risco é estarmos na linha da frente. Esta tua primeira imagem, João, em Lviv, vocês a entrarem, aliás, a primeira imagem, se não me engano, com a Kátia ainda, todas as pessoas a sair e vocês a entrar, quer dizer, sim, mas isso, em tempo de guerra. Isso é, não só na guerra, isso é, eu já experienciei muitas vezes isso, que é eu estar a entrar em sítios que toda a gente quer sair, várias vezes, na crise dos refugiados, no Iraque, nos incêndios. Já estiveste lá, nos incêndios, por exemplo, ainda a Estrada da Morte, ainda viste tudo, ainda com as pessoas e aquela impressão que te fez aquela filha à procura dos pais de carro em carro. De carro em carro, à espera. Isso é impressionante, como é que isso não marca uma pessoa por dentro? E marca bastante. E, ou seja, nós estamos sempre a entrar nos sítios onde as pessoas querem sair. Claro, corremos muitos riscos, mas não é dos nossos riscos que viemos falar, porque mas também há males bem mais importantes, mas o que é facto é que o nosso trabalho não quer dizer que as pessoas têm que o valorizar porque somos os heróis, porque vamos para os sítios onde as pessoas querem sair. Eu acho que aquilo que eu e o Rui pedimos, e tu, naturalmente, e todos os nossos colegas que trabalham connosco, e toda a nossa concorrência, é que as pessoas, nós não queremos que as pessoas passem por nós na rua e reconheçam que aqueles dois que foram para a Ucrânia, meu Deus, não sei. Não, a única coisa que nós queremos é que as pessoas saibam que existem jornalistas a ir para cenários perigosos, difíceis, e que isso se traduza em isto, vou-me pôr na cabeça das pessoas, leitores e telespectadores e ouvintes. De facto, o único sítio onde eu posso ir buscar informação é aos jornais. Quem diz jornais diz televisão e rádio. Claro. É aos jornalistas, não é às redes sociais, não é ao Facebook, não é ao Instagram, nem ao Twitter. Nós queremos é que com estes trabalhos que nós façamos, que as pessoas não nos reconheçam na rua, porque não é o nosso papel esse. O Vocês nosso papel são os emissores, são o nosso papel é que as pessoas percebam que o único sítio onde existe informação credível para as informar são nas televisões, nos jornais e nas rádios, feito por jornalistas. Exatamente. E se estas reportagens, com muito risco evidente, sejam os incêndios, sejam cheias, sejam guerras da Ucrânia, sejam até eleições norte-americanas. A única vez que eu tive uma arma apontada à minha cabeça foi nas eleições norte-americanas. Não foi na guerra na Ucrânia, só para se ter noção. Foi? Portanto, se estes trabalhos servem para alguma coisa, é para as pessoas perceberem que existem jornalistas a fazer trabalho jornalístico sério e que, por favor, as pessoas parem de achar que as suas redes sociais é que são a melhor fonte de informação. É engraçado porque em todo este trabalho, João, concretamente para ti também, ouviste muitos cidadãos que vinham ter contigo. Obrigado por estar aqui. Sim, comigo. Obrigado por contar a minha história, de contar que o meu filho foi morto ali e que a minha namorada foi violada por soldados russos. E Sem dúvida. Aliás, as pessoas querem que as pessoas contem essas histórias. O Rui ouviu isso, o Pedro Jorge Castro ouviu isso, o Carlos Diogo Santos ouviu isso e a Kátia Bruno ouviu isso. Foram todos estes colegas que tiveram na Ucrânia, mais a Catarina Santos e o Diogo Ventura. Todos estes colegas, como podem ver, muitos jornalistas do Observador tiveram naquele território. Em vários meses. Todos nós ouvimos, em momentos diferentes, pessoas a agradecerem-nos. Como é que é possível? Vocês vieram de tão longe. Ainda bem que estão aqui. Exatamente. Obrigado por estarem aqui, porque se não fossem vocês... Mas é um facto, porque se não fossem os jornalistas, ninguém saberia aquilo que se passa na Ucrânia. E os ucranianos têm a noção disso. E têm a noção que o nosso papel de amplificadores de informação faz o quê? Faz com que os decisores políticos continuem a falar sobre o tema, faz com que as Nações Unidas continuem a falar sobre o tema, fazem com que as cimeiras da paz, que podem ser a coisa mais teatral que possa existir aos nossos olhos, mas faz com que as cimeiras da paz continuem a insistir, continuem a debater para o bem e para o mal, mas continuem a debater a guerra da Ucrânia, os apoios à Ucrânia continuam a ser discutidos no seio da União Europeia e é esse o nosso papel enquanto jornalistas. É não, como o Rui dizia muito bem, não pegar para nenhum lado, mas como o Rui dizia muito bem outra vez, a nossa tendência
é naturalmente apoiar mais ou compreender melhor dizendo, o lado ucraniano, mas o nosso trabalho é amplificar para que os decisores políticos e os decisores económicos tenham as bases para tomar as decisões. E sobretudo não deixem mais cair no esquecimento daquilo que se passa a 4.000 km daqui. Rui, foi complicado com certeza algumas destas conversas, nós estamos a terminar. Vocês foram caçar, digamos assim, os vários testemunhos. Eu fui um Wagner, um deles, eu caço Wagners, eu combato os Wagners, eu fui torturado por Wagners. Estou-me a lembrar daquele que tinha tatuado no peito, eu amo Wagner. O Wagner, é uma coisa impressionante. Todas estas, fazer jornalismo com este cenário, com estes testemunhos, não é fácil, mas é muito, muito importante. Sim, eu creio que contar a história dessas pessoas e também explicar um bocadinho o que é o Grupo Wagner através da história dessas pessoas acaba por ser uma maneira muito interessante, porque dá rosto àquilo que... Quando alguém diz assim, morreram 80.000 ucranianos em X meses, ou 10.000, ou 5.000, ou nesta ação morreram 300 militares, sejam russos, sejam ucranianos. As pessoas são números, não têm rostos, não é? E o nosso papel também é que se possa, de alguma forma, personificar. E aí nós temos, para não citar aqui um programa, mas temos o bom, o mau e o vilão, não é? Sim. Ou seja, nós temos quem é que combatia e era um Wagner, quem é que sofreu, quem é que os tratou, mudou de lado, quem é que, exatamente, como enfermeira, teve que tratar quem era do soldados russos. Exato, impressionante. Portanto, tudo isso dá uma perspectiva, humaniza algo que não é para ser. Esse grupo não tem nada que seja passível de ser humanizado. Sim, porque à partida os mercenários são, olhamos para eles quase como com animais e portanto, e das pessoas que sofrem de uma maneira também muito selvática e portanto parece que não há nada de humano a construir aí, e há estas histórias humanizam tudo aquilo que é a guerra e a confrontação com o grupo. E o livro tem uma coisa. Primeiro ponto, tem essa história, essa parte impressiva, não é? Do eu sou, eu fui, etc. Eu caço, eu fugi dos Wagners. A segunda parte é uma espécie de nós somos, eu e o João Porfírio, o que é que nós vivemos, como é que se experiencia, como é que um jornalista tem que reagir, e reagimos nós na prática a uma sirena, ou como é que íamos comer, como é que lidávamos com o facto da cidade ter o recolher obrigatório. E a terceira parte é uma parte de contextualização histórica, que é o eles. Portanto, nós continuamos numa espécie de pronomes ao longo de todo o livro, não é? Que dá essa impressão sobre a grande máquina que é os Wagner. Para terminar, eles não acabaram, morrendo, no fundo, neste atentado. Quando vocês estavam lá, saíram desta reunião, desta cave onde tiveram com o Zelensky, quando saíram, estavam já na Praça Maidan, quando aquilo, onde começou a guerra, começou e não começou, mas no fundo foi ali, quando souberam da notícia que naquela explosão daquele avião tinha morrido o próprio Prigozhin e o braço direito dele. Mas o grupo não acabou, o grupo continua com muita força. Agora, num segundos, Rui consegue nos dizer onde é que está hoje este grupo Wagner? Se continua em África em grande força, se mudou de nome, como é que é? Continua com menos força? Sim, o grupo está desmembrado, mas alguns dos membros foram deslocalizados, inclusivamente para a região de Kursk, ou pelo menos havia essa intenção, onde agora a Ucrânia tomou posse de territórios da Rússia, e em África continua com bastante força. Aliás, os Estados Unidos têm pedido a ajuda de Portugal e de outros países com influência em África para tentar combater essa influência do grupo Wagner, com essa versão de Africa Corps, que também é o nome que Hitler deu às expedições africanas. Portanto, aí não só Wagner, era Wagner de João Paulo, o grupo, porque era o compositor favorito de Hitler e foi um nome de código escolhido por Dmitry Utkin, a quem fomos à vila, terra natal, onde ele passou a adolescência, e portanto também é uma ligação. Todas as inspirações deste grupo são más, não há como escamotear, mas há muitas pessoas que os admiram e que são autênticos heróis e popstars em África, onde está o grupo Wagner. Há muitas fações que acham que o grupo Wagner os protege, e a Rússia tem utilizado o grupo para expandir a sua influência em África, onde continua com muita força, mesmo que, obviamente, um grupo decapitado, não há forma de não perder força, e perdeu certamente. Muito bem, o Rui Pedro Antunes, João Porfírio, quero agradecer muito a vossa presença. Eu sabia que ia gostar muito desta conversa e gostei. Oxalá consigamos ter mais pretextos para vocês virem com mais trabalhos, se calhar não tão perigosos, mas conto com vocês também na próxima conversa. Bem-ajam, obrigado pela vossa disponibilidade, bem-vindos a esta casa. Obrigado.